Lucas capítulo 8, versículo aqui o 40 em diante. Você que está com sua Bíblia, Lucas 8, 40. Diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Bom, aqui Jesus estava em um determinado lugar e ele voltou para aquele lugar de costume que ele estava sempre ali, e havia um povo esperando por ele. Na verdade, o Senhor Jesus, ele tinha pegado um barco, tinha feito uma pequena viagem, cruzado lá um lago e foi até uma terra só para libertar um homem que estava possesso de um demônio, que é o chamado Gadareno. E ele volta, o povo está esperando. Aí diz assim: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Eu já expliquei isso aqui, mas é bom a gente entender. Sinagoga era uma espécie da igreja dos judeus, né? Como se fosse aqui esse templo, a gente chama de igreja, ele chama de sinagoga. Foi um costume que eles adquiriram depois que eles foram levados para a Babilônia, ficaram 70 anos como escravos. Aí não tinha mais o templo de Jerusalém, que construído por Salomão. Aí eles começaram a construir ali pequenos lugares para, chamavam de sinagoga, e voltaram e continuaram até aquele tempo de Jesus. Eles estavam naquele costume da sinagoga. Então tinha a sinagoga todo sábado, eles se reuniam, liam ali as escrituras e adoravam a Deus, buscavam a Deus. Então esse homem aqui, esse Jairo, ele era o chefe da sinagoga, então era um homem importante ali no meio religioso, e era um homem de riquezas também. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha. Aqui tem uma coisa para a gente entender que me chama a atenção. Os judeus, o ato de ajoelhar para o judeu, e biblicamente, o ato de ajoelhar é adorar. Por isso que o judeu não se ajoelha diante de outra pessoa, porque é como se estivesse adorando. E esse homem era príncipe da sinagoga, quer dizer, dali da casa de oração, onde o povo se reunia para orar. Então ele tinha conhecimento da lei, mas ele chega diante de Jesus e ele adora. Que tem duas coisas: ou ele compreendeu quem era Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, ou o desespero levou ele a isso. É duas coisas, porque um judeu, lógico, aqui não diz que esse homem era judeu, mas estava junto com os judeus, era príncipe da sinagoga. Eu creio que ele tinha, que ele era judeu por isso. E ele se ajoelhou, porque isso aqui é uma coisa importante. Por isso nós não devemos nos ajoelhar diante de nada, porque na hora que você dobra o seu joelho, você está adorando. Você está adorando. Por isso que quando Pedro ele foi pregar para Cornélio, e o Cornélio chegou e se ajoelhou diante de Pedro, Pedro disse: Levanta-te, eu sou homem como tu. Por quê? Só há um que é digno da nossa adoração, Deus. Só que na hora que você dobra os joelhos diante do que é que fez? Você está adorando. Você está adorando aquilo. O ato de ajoelhar é o ato de adorar. Porque você coloca, quando você se ajoelha, você está se prostrando, colocando aquilo que está à tua frente acima de você, acima de tudo, né? Você está colocando no lugar de Deus. Então, aqui ele fez isso. Então tinha duas coisas aqui: ou ele compreendeu realmente o lado espiritual, quem era Jesus, ou o desespero levou a isso. Porque às vezes a pessoa no desespero, já chegou pessoas a pedir oração, estava desesperada, e se ajoelhar. Levanta aí, amigão, eu sou homem, quer adorar, vai adorar a Deus, vai ajoelhar, não vai adiantar nada. Lógico que tem pessoas que têm o costume de receber, até que aprenderam dentro de igrejas, oração de joelhos. Pede uma oração, já vai dobrando o joelho, não no sentido de estar adorando o pregador, a pessoa que vai fazer a oração, mas a Deus, que ele acha que é uma forma de buscar a bênção. É diferente. Eu estou falando daquele cara que chega desesperado e diz assim: me ajuda por favor, e vai dobrando o joelho diante da pessoa.
Quer dizer, está adorando. Sem saber, está adorando. Aí cria aquela conversa, né? E aquela coisa que os caras se ajoelham para pedir a moça em casamento? Né? Pode ser uma pergunta, né? Está adorando a moça? Pode estar, mas o ato de ajoelhar é adorar. Isso é sério. Bom, continuando aqui, vamos deixar essa questão para outro lado, mas vamos aqui, o que interessa. Então ele rogou-lhe que entrasse em sua casa, versículo 42, porque tinha uma filha única, de quase de 12 anos, e estava à morte. E indo Jesus, apertavam a multidão. Então aquele homem chegou, rogou a Jesus: vamos para a minha casa, minha filha está morrendo, vamos para lá para você orar para que ela não morra. Aí Jesus foi, e uma multidão foi junto dele, e as pessoas, sabe, você andar no meio da multidão, alguém aperta, pessoas querendo chegar perto dele. Aí ele diz assim, versículo 43: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, aqui no caso os discípulos: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Quer dizer, aquela mulher chegou, ela tocou em Jesus crendo: se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curada. Quando ela fez isso, Jesus percebeu, que é vamos dizer assim, um sentido espiritual, né? Ele sentiu: o poder, virtude aqui de mim, alguém me tocou com fé. Porque havia muita gente tocando nele, estava andando no meio da multidão. Os discípulos não entenderam, disseram: Senhor, o Senhor está perguntando quem lhe tocou? Tem uma multidão aí, estão te oprimindo, um chega perto, outro. Qualquer pessoa pode ter tocado. As coisas de Deus, se a gente não estiver ligado em Deus, a gente não entende. Por isso que às vezes as coisas de Deus são questionadas, porque a pessoa vai na razão humana. Os discípulos viram com a razão humana: pô, ele está andando no meio do povo, é natural que alguém toque nele. É natural. Só que Jesus estava falando de um toque diferente, um toque de fé. Uma mulher que tocou e creu, porque os outros tocavam nele, ou ralavam nele, ou batiam nele, mas não saía poder nenhum poder era liberado. Nenhum poder estava sobre Jesus era liberado, porque ele estava tocando por tocar. Só que aquela mulher foi crendo, foi com fé. Aí diz assim, continuando, versículo 46, ou melhor, versículo 47. Então, vendo a mulher, versículo 46, disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então quer dizer, o toque daquela mulher, o poder de Deus está sobre Jesus para curar, saiu, e Jesus percebeu isso. Percebeu isso. Lógico que isso aqui é uma percepção bem espiritual, né, da comunhão que ele tinha com o Pai. Aí ele diz assim: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarado. Bom, nós temos que entender, a Bíblia diz que essa mulher se aproximou dele tremendo, com medo. Por que o medo? Essa mulher tinha um fluxo de sangue. Uma mulher naquela época, nessa condição, não podia tocar em ninguém, não podia se aproximar de ninguém, que era tido como imunda, e quem ela tocasse também por imunda. Então quer dizer, ela foi ali, teve aquela ousadia, porque ela creu que Jesus poderia curá-la. E agora ela viu que foi descoberta, ela fez assim meio que escondida: não, mas se tocar eu vou ser curado. E agora ela viu que não dava para esconder, não dá para esconder nada de Jesus, não dá. Ela chegou com medo, mas aí Jesus diz assim, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
O primeiro ponto que eu quero hoje, nessa noite, fé. Salvação pela fé. É a fé que vai salvar você de qualquer situação que se encontra. É a fé que vai nos salvar de qualquer situação. Agora, a nossa fé tem que estar em cima da palavra. Tem uma necessidade, está precisando de algo, vê o que a palavra diz acerca daquilo e ora sobre aquela palavra crendo. Porque o que vai mudar é a fé. Entenda bem, havia uma multidão ali com Jesus. Meu irmão, onde tem uma multidão, tem sempre várias pessoas com vários problemas. Se eu perguntar aqui hoje, tem pouca gente, tem uma multidão. Aqui nós temos poucas pessoas. Se eu perguntar a cada um de vocês se alguém tem algum probleminha, sei lá, uma dorzinha ali, ou alguma coisa que seja, ou um tratamento está fazendo, sempre alguém vai ter alguém que vai dizer: "Ó, pastor, estou passando por isso, eu sofro disso." Cada um vai ter seus problemas. Então o que eu quero dizer para você é que havia uma multidão andando com Jesus, mas só aquela mulher que recebeu aquele milagre. O poder que estava sobre Jesus para curar foi liberado só para aquela mulher. Havia muitos encostando em Jesus, tocando em Jesus, e com certeza pessoas que tinham alguma coisa também para ser curada. E não foi, aquela mulher foi. Por quê? Porque não bastava tocar, tinha que crer. É a fé. Não basta seguir, você tem que seguir com fé. Não basta apenas ser um religioso, ser um membro de igreja, ser um membro de religião. Nós temos que ser pessoas de fé. É a fé que vai te salvar. É a fé que vai te salvar da doença. É a fé que vai te salvar, sei lá, de uma situação financeira difícil. Qualquer situação. É a fé que vai nos salvar da família. Ele disse: "A tua fé te salvou." Quer dizer, aquela mulher estava... Você vê que Jesus estava indo para curar uma menina que tinha quase 12 anos. Quando aquela menina nasceu, a doença também nasceu no corpo daquela mulher, porque ela tinha quase 12 anos que sofria daquele mal. Ela foi para os médicos não conseguiam resolver. Ela gastou tudo que tinha. Quer dizer, lá no início, essa mulher começou a doença. Foi passando o tempo, ela tinha doença. Passou outro ano, tinha doença. Só que chegou lá na frente, ela não só tinha a doença, agora faltava dinheiro, porque ela gastou tudo que tinha com os médicos. Então ela tinha mais do que... O problema dela era mais do que doença. Agora também era a falta de dinheiro, porque ela tinha gastado tudo com os médicos. Até o dia que ela ouviu falar de Jesus. Primeiro ponto, ouvir. Às vezes a gente damos ouvido a muitas vozes que estão falando no mundo. Hoje, principalmente com a internet, tem muitas vozes falando. Esse dia chegou uma pessoa aqui, me pediu oração, está passando uma luta na família, questão de saúde, e é uma pessoa com conhecimento, professor. Falei para ele assim: "Olha, desliga da internet, se liga na palavra de Deus. Para de ficar... Porque as pessoas têm uma mania, estão passando por um problema na saúde, a pessoa começa, e agora hoje não é mais um médico não, né? É o médico Google. Entra no Google para ver o que isso quer dizer, o que esse mal está dizendo. E a pessoa começa, é tanta informação, e o pior, não resolve nada. Tem alguns que até caem na loucura de se automedicar pelo Google, que é pior, né? Porque ali pode ter uma informação boa, pode ter uma também errada. Mas o que eu quero dizer, às vezes a gente tem que desligar de tantas vozes e nos ligar na voz de Deus, que é a palavra. Porque aquilo que você está ouvindo, às vezes não está te ajudando, não está mudando a situação, ainda está impedindo de você crer. Mas não só é a internet, não. Às vezes é até as pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes que a pessoa tem para nos dizer é só para nos jogar para baixo. Você está enfrentando uma luta e a pessoa joga uma palavra: seu caso não tem jeito não. Olha, porque só para você entender, a primeira igreja que eu peguei foi na cidade de Paulinha, no interior de São Paulo. Aí tinha uma irmã da igreja, o marido dela estava com câncer, foi descoberto que ele estava com câncer. Câncer terrível. E ela pediu para mim ir lá orar. E eu fui lá, dei a palavra de Deus, conversei com ele. Ela falou: "Ô pastor, vai lá, faz uma visita."
ele está muito desanimado. Aí eu fui lá, orei, dei a palavra. Aí depois ela veio na igreja e disse: pastor, foi tão boa sua visita, que o senhor chegou lá, falou com ele, deu a palavra para ele, ele ficou animado. Só que o problema é que depois os amigos deles vão visitá-lo, e chega lá, acaba com tudo, porque o povo chega lá perto dele e fica só falando: fulano morreu disso, fulano morreu daquilo, só fala de doença, só fala de morte. Aí quer dizer, o cara está doente, piora. E você pode ver que é isso. Você vai visitar uma pessoa que está doente, tem um bocado de gente lá e começa a falar de doença. Cara, é o que menos a pessoa precisa ouvir. É o que ele menos precisa ouvir. Porque ele já está doente, lutando. Aí o cara lá, você viu, fulano ficou doente. Aí ficou sabendo, fulano morreu disso. Cara, vai acabar com a pessoa. Quer dizer, leva a palavra de Deus. Se volta para a palavra de Deus. A palavra de Deus, se você for ouvir falar de Jesus, você vai ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Isso vai produzir, se você der atenção, vai produzir no teu coração o quê? Certeza. Certeza é fé. E é a fé que te salva de qualquer situação que você se encontra diante de Deus. Então Jesus olhou para aquela mulher e disse: eles têm bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Quem adquire fé anda em paz, segue a vida em paz. Quando estamos perdendo nossa paz, porque nossa fé também já ficou lá para trás, a fé vai trazer paz, vai trazer bom ânimo para continuar. Porque mesmo diante da situação, você sabe, não, você tem aquela certeza: Deus vai me abençoar, Deus não vai me deixar perecer, eu creio nele. Amém, Jesus. Agora, para isso precisamos ouvir falar de Jesus, vir para a Bíblia, vir para a palavra. Você está enfrentando, você pode olhar, se você estiver enfrentando um problema, seja ele qual for, você encosta nas pessoas e fala: puxa, eu estou passando uma luta nessa área da vida. Meu irmão, o camarada começa a falar para ti tudo que é coisa ruim que acontece naquele assunto que você está passando. Aí de repente você diz: puxa, o caso está feio, então eu vou perecer mesmo. Então, dá ouvidos à palavra de Deus, feche os ouvidos para outras vozes e busca ouvir falar de Jesus. Continuando, versículo 49, quem se perdeu aí. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Olha só, a má notícia. Olha o que é a má notícia. Jesus atendeu a mulher, curou, disse: filha, vai em paz, tua fé te salvou. O homem que tinha chamado Jesus para curar a filha dele, alguém chega e diz assim: não incomoda mais ele não precisa levar mais Jesus lá não, tua filha já morreu, está morta. Aí o versículo 50 diz: e Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Não temas, não dá ouvidos a isso, crê somente e ela será salva. O que eu quero trazer esse versículo, eu li tudo aqui, estou explicando, até você já conhece bem o texto, mas o que eu quero é esse versículo que me chamou muita atenção. A resposta de Jesus para aquele homem, quando ele recebe a pior notícia, que a filha dele tinha morrido. Jesus diz: não temas, crê somente e será salvo. Quer dizer, você quer sua filha salva? Crê somente. Você quer sua casa, sua família salva? Crê somente. Crê em quê, pastor? Na palavra de Deus, no que Deus é capaz de fazer, no que Deus pode fazer. Se você ficar dando ouvidos às coisas, ou buscando a razão humana, ou o que as pessoas têm a te dizer, você não vai crer, essa salvação não vai se manifestar. Se a gente olhar para a nossa família, às vezes, o que eles estão vivendo, a maneira como eles estão se portando, não vamos crer. Se não crer, não vai haver salvação. Você está hoje aqui, você está orando pela sua casa, sua família. Aqui eu vejo, tem mãe de família que está orando, você está orando por filho, filha, por filhos, né? Filhos e glória a tudo. Mas o que eu vou fazer para que eles sejam salvos? Jesus, crê somente. Crê somente e eles serão salvos. Crê naquilo que Jesus prometeu, crê naquilo que Ele diz na sua palavra. Eu vou repetir o que eu já falei muitas vezes aqui,
que aqui que Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Irmão, às vezes olhamos para algumas peças da nossa família e vemos, está perdido. Um está perdido nos vícios, outro está perdido na religiosidade, na idolatria, ou em alguma coisa. Mas aí você tem que dizer: não, mas Jesus disse: crê somente. Ele veio buscar e salvar o que está perdido. Ele tem poder para fazer isso. Então eu vou crer somente do que ele disse, que ele é capaz. O exemplo de Abraão. Vamos lá em Romanos. Romanos capítulo, agora deu uma perdidinha aqui, mas a gente chega lá. Capítulo 4, meu Deus, é 4. Romanos capítulo 4. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Se eu errar, a gente encontra depois. Romanos 4. É 4:17. Ele diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui é interessante, hein? Quando a gente está orando pela família, nós temos que lembrar que Deus chama aquilo que não é, que não são, como se já fosse. Por exemplo, você olha para aquela pessoa que você está orando pela salvação dela, você vê o que? Um pecador, fazendo tudo errado, às vezes escravizado nos vícios, escravizado no pecado, na arrogância, na soberba. E aí? Esse é um pecador. Não, mas eu estou orando para que seja um santo de Deus. Então eu vou falar como Deus fala. Eu lembro agora, me veio à memória, quando eu estava começando na obra, uma senhora que eu ia pregar todo sábado à tarde, eu ia pregar na casa dela. Ela tinha uma garagemzinha e ela fez uns banquinhos de madeira, convidava as vizinhas e eu ia lá dar uma palavra e orar com elas. E o marido dessa senhora era um alcoólatra. Eu lembro que às vezes eu ia para a casa dela, passava lá e tinha uma padaria antes de chegar, e ele estava lá na padaria, cheio da cara. O cara era alcoólatra, o cara era adúltero. Quando eu chegava na casa dela, ela dizia assim: aí pastor, o senhor passou ali na padaria, o senhor viu minha bênção? Irmãos, na casa dizia: que bênção, irmão? Ele era um cachaceiro, um adúltero. Mas o senhor viu minha bênção? Ele é minha bênção, porque Deus já abençoou. Meu irmão, aquela mulher estava 5 anos lutando por aquele homem. Às vezes ele ia na igreja, ficava um tempinho e sumia. Voltava, bebedice. E ela de fé. Eu nunca vi aquela mulher dizer assim: você ouviu aquele pinguço aí? Você ouviu aquilo? Não, você ouviu minha bênção? Por aí. Às vezes eu estava pregando e ele chegava lá bêbado. Você estava no banco e ficava assim. Aí passou o tempo. Isso foi na cidade de Guarulhos, onde eu comecei. E do lado da cidade de Guarulhos tem Arujá. E as duas cidades dividem. Essa mulher morava num bairro que ficava entre Guarulhos e Arujá, só que já ficava no Arujá. E ali é na igreja de Guarulhos, mas depois ela começou a ir na igreja de Arujá. E chegou um tempo que eu parei de fazer aquele trabalho lá e depois ingressei direto na obra, aí não deu mais para ir fazer. E ela sumiu também dali da igreja de Guarulhos. Onde eu estava conversando com um pastor de Arujá e ele disse assim: rapaz, tem uma senhora lá na minha igreja que conhece você. Se você pregar lá na casa dela. Eu falei: dona... Aí ele falou o nome dela. Eu falei: gente boa, né, de fé. Ela disse: rapaz, você não acredita uma coisa, o marido dela está mais crente do que ela. O cara grudou-se na igreja, não sai por nada, o cara se converteu mesmo.
que era? Aquela mulher sempre profetizava na vida daquele homem que ele era uma bênção. Ela não olhava quem ele estava sendo, ela olhava o que Deus poderia fazer. Por quê? Porque Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Nós temos que aprender isso com Deus. Nós não podemos, porque sabe aquela coisa da mulher que foi fragada de adultério, que os homens levaram ela até Jesus para apedrejarem ela? Irmãos, às vezes a pessoa está vivendo o erro, e as nossas palavras são pedras para amontoar em cima dela, quando deveriam ser palavras para libertar. Isso é um cachaceiro, isso não tem jeito, isso está perdido. Não é isso. Vamos levar a palavra de Deus. Vamos olhar crendo. Não, Deus é poderoso, Deus vai mudar. Eu vou ver o que Deus está fazendo, não o que está acontecendo. Eu tenho pessoas na minha família que vivem no alcoolismo danado. Aí eu começo, não, fulano, aquele não tem jeito não, aquele é um cachaceiro, aquele é um pinguço. Nunca vai se libertar se depender de mim eu falando assim. Tem que dizer, não, Deus, o Senhor falou que veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu vejo Ele como salvo. Por quê? Porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Abraão, ele creu em Deus. Essa é onde deve estar a nossa fé, na palavra de Deus, não no que nós estamos vendo. E não somente isto, mas também, deixa eu encontrar aqui, versículo 18: o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Nós temos que estar nessa fé de Abraão. Qual é a fé de Abraão? Abraão estava certíssimo que o que Deus prometeu era poderoso para cumprir. Você está orando pela sua casa, sua família? Então fique certíssimo que o que Deus prometeu é poderoso para cumprir. Se você olhar as circunstâncias, você não vai crer, você não vai acreditar. Mas se você quer, não, mas Deus prometeu, Ele disse que veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele é poderoso para cumprir isso. Ele é poderoso para fazer isso. O segredo da bênção está em crer. O segredo da bênção está na fé. Exemplo, Lucas, voltando novamente para Lucas, agora eu vou capítulo 1. Lucas capítulo 1. As palavras de Isabel, cheia do Espírito Santo, faladas para Maria, que ele diz assim, capítulo 1, 45, Lucas 1, 45, ela diz assim, isso aqui eu já falei tanto aqui, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Qual a bem-aventurança de Maria aqui? Ela recebeu a palavra de Deus, que ela seria mãe do Filho de Deus. É coisa grande. Só que se ela não cresce, não aconteceria. Aconteceu por quê? Porque Deus fez a promessa. Deus tem promessa para nós, tem promessa para a nossa família, mas precisamos crer. Bem-aventurada a que creu. Ela diz, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Quer dizer, aquilo que Deus disse pode se cumprir na minha vida ou não, depende da minha fé. Se eu não crer, aí Deus vai ter que cumprir na vida de outros, vai escolher outro. A palavra de Deus não volta vazia, ela vai prosperar, mas não quer dizer que vai prosperar na vida de todo mundo. Vai prosperar na vida daquele que recebe a palavra e crê. Deus prometeu, Ele vai fazer. Amém, Jesus? Continuando aqui no Lucas capítulo 8, para a gente encerrar e fazer a oração da família, para a gente terminar o texto aqui. Tem mais alguma coisa? E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, versículo 51, 8:51. E Jesus entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. Então só entrou ele e ali os 3 apóstolos.
E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Naquela época havia de costume, né? Pessoas que ganhavam para chorar em velório. Já imaginou? Que profissão, né? A ganhavam para fazer a lamentação. Por isso que você vai ver às vezes que Israel dizia assim: o povo ficaram lamentando, chorando um mês inteiro pela morte do rei. Aí que alguém vai ficar um mês inteiro chorando, um montão de gente reunida chorando. Mas é que tinha pessoas que eram pagos para isso. Tinha até um nome que dava, era as mulheres, né? Mulheres, que elas ficavam. E essas aqui estavam chorando. Você vê que não tinha sentimento. Olha por que não tem sentimento. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Quer dizer, uma pessoa que está chorando pela morte do outro, de repente está rindo. Você acha que ela está com sentimento? Não, é porque esse povo aqui estava chorando. Era um costume, era uma tradição que eles tinham. Traziam, morreu uma pessoa, que era uma forma de prantear, de honrar o morto, com um pranto, né? Sabendo que estava morta. Então, quando Jesus disse: olha, não chore, para com essa choradeira, vocês podem parar com isso, que a menina está viva, não está morta. Aí começaram a rir dele. Esse cara está louco, acabou de chegar aqui e está dizendo que ela está morta. Nós sabemos que ela está morta, ou que ela está viva. Nós sabemos. Olha uma coisa, isso aqui é um ensinamento nessa palavra, que me desperta. Aquele povo sabia que a moça estava morta. Eles sabiam, e Jesus disse para eles: não chorem, porque ela está viva. Aí eles riram. Jesus acabou de chegar. Aqueles que estavam ali, eles tinham visto a menina morrer ou chegar ali antes de Jesus. Então eles sabiam que ela estava morta. O que eu quero trazer para você hoje, que é um dia que estamos orando pela família, é aquela pessoa da família que você está orando por ela e ela está vivendo uma vida errada. Todo mundo sabe que ela é errada. Por exemplo, vamos dizer, uma mãe está orando pelo filho alcoólatra, uma esposa pelo marido alcoólatra. Todo mundo sabe que o marido dela é alcoólatra. Todo mundo sabe. Aquilo é um beberrão, aquilo é um cachaceiro. Aí a mãe chega e diz assim: não, meu filho é uma bênção, meu filho é um salvo em Cristo. Aí todo mundo está de brincadeira, hein? Cachaceiro daquele. Porque todo mundo sabe que a pessoa é um pinguço, a pessoa é o que ela se mostra ser. Só que tem uma coisa: Deus vai muito além. Deus sabe de algo a mais. Deus sabe do que Ele pode fazer. Jesus também sabia que aquela menina estava morta, mas Ele disse: ela está viva. Porque Ele não estava olhando, não era a condição que ela se encontrava agora, mas era o que Deus poderia fazer na vida dela, ressuscitando. O que Ele poderia fazer. O que eu quero que você entenda: você às vezes está orando por alguém que está perdido, e todo mundo sabe que aquilo é um perdido mesmo. É um perdido, pelo modo que está vivendo, pela forma que está agindo. Só que você tem que olhar com o olhar de Jesus. Qual que é o olhar de Jesus? Jesus disse: ela vive. E por que Jesus disse que ela vivia? Porque Jesus sabia o que Deus ia fazer. Nós temos que crer no que Deus vai fazer quando nós vamos buscar a Deus. Por isso, crê somente e ela será salva. Amém, Jesus? Bom, ficamos com essa palavra para a gente fazer a oração. Amém, Jesus? Rapidinho, deixa eu recolher as doações da casa de Deus. Você que está com seu dízimo, sua oferta, segura na sua mão. Se precisar de envelope, pede para o obreiro, senão segura aí, vamos apresentar a Deus. Em nome de Jesus. Levanta para o céu, apresenta a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti aqui, Deus, os Teus filhos, oro por todos eles e oro pelos dizimistas dessa casa. Te peço, prospera, abençoa, acrescenta cada dia mais na vida deles, em nome de Jesus. Deus, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Coloca aí dentro da sacola de oferta, seu dízimo, sua oferta, para a gente fazer a oração da família.